Boa tarde, gente. Então, esse é o primeiro vídeo onde eu corrijo uma listinha que eu forneci para vocês na primeira semana da quarentena, tá? A ideia é toda semana abastecer com uma lista e uma correção. Então, vamos lá. Primeira questão, ela fala o seguinte. Ela representa três sistemas, onde eles chamam de fase A, fase B e fase C. E como que esses sistemas estão organizados? Ele tem substâncias agregadas, pouco agregadas, pouquíssimo agregadas, ocupando todo o espaço que lhe é oferecido no sistema. Quando eu represento um sistema dessa forma, eu posso enxergar representações do estado sólido, líquido e gasoso. Tá? E o que seria o processo 1 e 2? Transformação dos estados físicos. Eu tenho aqui uma fusão do sólido para o líquido e eu tenho aqui uma vaporização do líquido para o gasoso. E aí a questão ela traz alternativas e quer analisar se elas são verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. Primeira afirmativa. Ao passar da fase B para a fase C, o sistema absorve energia. Então, ao passar da fase B para a fase C, o que eu estou fazendo? Desagregando a matéria ainda mais. Como que eu vou desagregar a matéria? Fornecendo energia na forma de calor para aumentar a energia cinética das substâncias e aumentando a energia cinética eu aumento o grau de desorganização. Então, realmente, um processo de vaporização ele ocorre com a absorção de calor. Então, primeira afirmativa correta. Segunda, o grau de agitação molecular em A é maior do que em B. Em A, eu tenho a matéria mais agregada do que em B. Então, a alternativa 2 é uma alternativa falsa. O processo 2 ocorre com liberação de calor. O processo 2 foi o mesmo processo que a gente falou que ocorre com absorção de calor. Então, só pode ser uma afirmativa falsa. No processo 1 ocorre o fenômeno de fusão. No processo 1 ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, eu posso representar sim como processo de fusão. Então, a alternativa correta seria a alternativa B, onde a primeira afirmativa e a última afirmativa. A água encontra a natureza em vários estados físicos. E a sequência de transformações sofridas pela mesma é denominada ciclo da água. A figura seguinte representa duas etapas desse ciclo. Vamos lá. O que eu estou enxergando? Um belo rio, um sol esquisito, e a formação de uma nuvem. Vamos lá. Eu tenho água no estado líquido formando o rio. A gente já conversou em sala de aula que eu não tenho que chegar no ponto de ebulição para que ocorra a vaporização. Então, não é necessário chegar no ponto de ebulição para que passe do estado líquido para o estado gasoso. Nesse caso, seria a água virando vapor d'água. Esse processo ele depende muito daquilo que a gente chamou de tensão superficial ou pressão de vapor. Nada mais é do que as moléculas da superfície com liberdade para conseguir ganhar uma agregação menor, virar vapor. Tá? Então, o que eu estou observando na primeira etapa seria o processo de vaporização ou evaporação. Então, a gente vai ficar entre o item C e o item D. Calefação seria a passagem automática do estado líquido para o estado gasoso. É tipo pegar uma chapa quente e espirrar um pouquinho de água. Eu tenho uma passagem espontânea. A passagem é extremamente rápida, não é o caso. Aqui eu tenho uma vaporização. E ebulição não. Né? O solo vai aquecer esse rio até ele chegar ao ponto de ebulição. Mas ele vai vaporizar assim mesmo. Na segunda etapa, eu tenho a formação da nuvem e depois eu tenho a precipitação dessa nuvem na forma de chuva. Vamos lá. A formação da nuvem já é uma modificação do estado físico. A nuvem ela não está no estado gasoso, ela não é vapor d'água. A nuvem é água no estado líquido ou água no estado sólido.
Se a gente consegue enxergar a nuvem, é porque eu tenho matéria agregada, tá? Então, eu tenho uma vaporização seguido de uma condensação da água na forma de nuvem. Esse processo onde ocorre a chuva, eu posso chamar de precipitação, tá? Mas não seria uma passagem de estado físico. É só essa nuvem carregada de água no estado líquido, ela precipita na forma de chuva, mas uma vaporização e uma condensação na formação da nuvem, tá? A questão ela fala sobre o gelo seco, que nada mais é do que gás carbônico na forma sólida. Característica do gelo seco. O gelo seco, a pressão atmosférica, ele não passa do estado sólido para o estado líquido. Ele vai direto para o estado gasoso. Tá? Então, ocorre a sublimação do gelo seco. Então, o gelo seco é um populado de dióxido de carbono sólido. Nas condições ambientais, esse material sofre sublimação, rompendo as ligações intermoleculares. O que significa isso? As moléculas ganham energia e ocupam um espaço maior. Então, eu diminuo a agregação molecular. E ele quer saber qual sistema representa essa sublimação do gelo seco. Primeira coisa, eu estou falando de um processo físico, não de um processo químico. Então, o gelo seco, onde eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, né? Olha essa molécula, onde eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Eu tenho que observar uma transformação onde essa molécula é preservada. Olha, isso não acontece em B, que eu tenho um átomo de oxigênio isolado. Isso não acontece em E, que eu tenho 2 oxigênios e carbonos isolados. Isso não acontece em D, que eu tenho 2 carbonos e 2 oxigênios. Então, é uma transformação física. Então, o gelo seco ele tem que ser preservado. Então, eu posso ficar entre o item A e o item C. Né? Olha, CO2, 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 CO2. Por que a resposta correta vai ser o item A? Porque no item C, eu ainda represento a matéria agregada, mesmo ela saindo do sistema, mesmo representando ela como CO2 na forma gasosa. Tá? Então, o item A é o item correto, porque eu tenho uma matéria extremamente agregada, sólida, e no passo seguinte, que seria a sublimação, eu tenho gás carbônico desagregado. Questão clássica, tá? Sempre cai em provas de vestibular, na prova do IFE. E é uma questão simples se eu entender o seguinte. A questão ela representa algumas substâncias. Lembrando, ponto de fusão e ponto de ebulição é uma propriedade específica de cada substância. Então, cada substância tem uma propriedade física específica, nesse caso, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E ele quer saber quais substâncias são líquidas a uma temperatura de 50 graus. Primeira coisa, qualquer substância abaixo do ponto de fusão, ela é sólida. Qualquer substância entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição é líquida e acima do ponto de ebulição ela é gasosa, né? É o conceito, ponto de fusão, temperatura máxima que eu posso aquecer um sólido, acima, líquida. Ebulição, temperatura máxima que eu posso aquecer um líquido, acima é um gás. Então, gente, agora é só analisar aonde que está essa temperatura de 50 graus em relação a cada substância. Olha, em relação ao cloro, 50 graus está acima do ponto de ebulição. Então, o cloro é um gás. O flúor, 50 graus está acima do ponto de ebulição. Está acima de menos 188. Então, ela também é um gás. Já o bromo, ela está acima do ponto de fusão, só que abaixo do ponto de ebulição. 50 está abaixo de 58,8. Então, o bromo a 50 graus, ela é naturalmente um líquido. O mercúrio, mesma coisa, olha. 50 está acima de menos 38 e abaixo de 356.
Então o mercúrio também a 50 graus ela é líquida. E o iodo a 50 graus ela é um sólido, porque está abaixo do ponto de fusão. Então, nesse tipo de questão, se eu marcar essa tabela e só analisando aonde que está a temperatura que o enunciado pede, não tem como errar. Então, quais substâncias encontram no estado líquido a 50 graus? O bromo e o mercúrio. Ela fala que o ciclo hidrológico, seria o ciclo da água, ocorre diversas mudanças de estado físico. Um exemplo de mudança de estado denominado sublimação. Vamos lá, então ele quer encontrar dentro do ciclo da água um processo de sublimação, que seria a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso, ou o contrário. Muita literatura chama esse processo inverso, que seria o estado gasoso, nesse caso vapor d'água, indo direto para o sólido de ressublimação. Mas eu também posso chamar de sublimação. Então vamos ver a alternativa que tem esse processo de sublimação. Vapor d'água em elevadas altitudes transformando-se em neve. Pronto, já é isso, né? Eu tenho vapor d'água, então água no estado gasoso, que automaticamente se transforma em neve. Então eu tenho a passagem do vapor d'água direto para o estado sólido. Então eu já tenho o processo de sublimação. A gente pode ler as alternativas abaixo e a minha sugestão é essa. Você chegou numa questão de vestibular, na prova do IFE, analisou que a questão A é a correta. Marca a A, mas lê as alternativas abaixo, sempre. Gotículas de água transformam-se em cristais de gelo. Então, água, líquido para gelo, não é sublimação. Gotículas de água presente nas nuvens transformam-se em gotas de chuva. Uma precipitação. Não tem nem transformação de estado físico aqui. Vapor de água em baixa altitude transformando-se em neblina. Neblina seria um processo de condensação. Seria a passagem do vapor d'água para a água no estado líquido, tanto eu consigo enxergar essa neblina. Seria uma nuvem baixa. Né? Vapor d'água em baixas altitudes transformando-se em orvalho. Mesma coisa, uma sublimação. Então, realmente, o item A é o item correto. 6. É uma questão bem... Eu acho ela bem bacana, apesar da interpretação dela ser um pouco complicada. Ela fala o seguinte. Ela fala que materiais de barro, tipo filtro de barro, jarros de barro, quando armazenam água, a temperatura dentro desse jarro elas têm uma temperatura menor do que a temperatura ambiente. Então, mesmo no dia quente, se eu armazenar água em um filtro de barro, a temperatura de dentro sempre vai ser uma temperatura um pouco mais agradável, né? Uma água um pouco mais fresquinha, não gelada, tá? Mas uma temperatura agradável. E ele pergunta como que eu consigo explicar isso? Vamos lá, gente. O material feito de barro, não é o caso dessa caneca, né? Porque ela tem uma resina, uma tinta por fora. Mas se fosse feito só de barro, o líquido dentro ele consegue, por porosidade, molhar a parte de fora. Então, se eu olhar o material de barro, ele está sempre úmido. Por quê? Porque por porosidade o líquido dentro consegue atravessar esse poro, não muito, mas ao ponto de deixar sempre molhado esse recipiente pelo lado de fora. Como que essa água da superfície ela consegue virar um vapor? Absorvendo a energia do sistema. Então, qual a energia que ela vai utilizar para vaporizar? Estou falando da água que está na superfície do barro. Ela vai utilizar a energia da atmosfera, né? A energia que está em contato, ou vai utilizar a própria energia de dentro do sistema. Então, a maneira de explicar essa temperatura menor é porque ocorre uma migração da energia interna do recipiente de barro para vaporizar a água que está na superfície. Então, se olhar as alternativas, olha,
condensação do líquido libera energia para o meio. Não. Né? Solidificação do líquido não tem nada a ver com solidificação. Evaporação do líquido retira energia do sistema. É isso. Então, a evaporação do líquido que está na superfície do recipiente de barro retira energia de dentro do sistema, então a temperatura ela diminui. Então, item C. 7, última questão, ela representa o seguinte. Ela fala sobre o estado sólido, líquido e gasoso, novamente representando os estados físicos pela agregação da matéria. Então, eu consigo observar que estado sólido mais agregado, menos agregado líquido, e ocupando todo o espaço que lhe é oferecido o estado gasoso. Ele relaciona os estados físicos com uma curva de aquecimento, onde ele fala o seguinte: quanto maior o calor que eu forneço para o sistema, quanto mais energia eu forneço para o sistema, mais alta vai ser a temperatura. Então, como que eu consigo aumentar a temperatura do meio? Fornecendo calor. Como que esse calor ele interfere na matéria? Aumentando a energia cinética. Então, existe uma relação direta entre aumento da energia cinética das substâncias, lembrando, energia cinética, movimento, com temperatura. Então, temperatura e energia cinética estão intimamente ligadas. Ele quer uma relação entre a figura 1 e a figura 2. Primeiro, qualquer matéria existe no estado sólido, líquido e gasoso. Qualquer matéria, ela passa de estado físico quando muda a agregação, tá? E nessa passagem de estado físico, eu posso falar que a quantidade de energia que eu forneço, ela vai ser constante, a temperatura vai ser constante para a energia que eu forneço. Então, eu vou continuar fornecendo energia, mas a temperatura vai ser constante quando eu tenho uma transformação de estado físico. Então, de cara nesse gráfico, eu consigo reconhecer que B seria a mudança do estado sólido para o estado líquido, de A para C, e em D seria o ponto de ebulição, seria a mudança do estado líquido para o estado gasoso, de C para E. Quem é A, C e E, então? Estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Então, eu tenho que A é sólido, eu tenho que C é líquido, eu tenho que E, ele é um gás. Então, gente, essa é a última questão. Junto com essa resolução, vai mais uma listinha de exercícios. Semana que vem eu corrijo mais com vocês. Beijinho e fiquem em casa, tá?